Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, hoje é dia 19 de abril de 2016, eu sou cientista político. Estou falando diretamente de Porto Alegre, por isso desculpa os trajes, é impossível fazer qualquer coisa nos dias de hoje com o calor que está horrível, está demais, gente. Mas eu tenho que falar de um assunto que é ainda mais quente, um assunto que está tomando conta das redes sociais e eu sou obrigado a tocar nele, que é a questão da tortura. Fizeram uma série de comentários, eu não sou nem contra nem a favor de nenhum, muito antes pelo contrário, diria o outro, né? De uma situação que o Bolsonaro pegou e elogiou um torturador do período militar, né? Que foi exatamente o torturador da Dilma. Foi de mau tom, foi tremendamente deselegante da parte dele. Claro que houve falta de decoro parlamentar por conta do João Willis, no momento que cuspiu no Bolsonaro, né? Houve aí na parte do João Willis houve falta de decoro parlamentar. A parte do Bolsonaro não houve falta de decoro parlamentar por citar um torturador, elogiá-lo nesse sentido, porque é um direito que ele tem como parlamentar de defender aquilo que ele acredita, né? Isso é democrático, pode não ser de bom tom, pode não ser uma coisa legal do ponto de vista de bom, mas é legal do ponto de vista de legalidade, tá? Então vamos separar uma coisa da outra. E dentro do período militar e dentro de qualquer regime de exceção, em qualquer lugar do mundo que houve 21 anos de regime militar, o método de tortura é um método que até então, enquanto não havia ainda os direitos humanos na ONU, era considerado uma situação aceitável. Hoje é condenado pela ONU, tá? Mas era uma condição aceitável. E os métodos de investigação ainda são discutíveis. De acordo com algumas regras internacionais, é possível que tu faça alguns métodos de investigação que podem ser considerados até os dias de hoje como tortura. Em regime de exceção se faz a exceção, tá? Então tu tem a legitimidade, a legalidade na exceção para tu obter as informações que podem preservar vidas. A ideia é para onde se aplica a questão da tortura dentro de um estado de guerra? Exatamente para tu evitar que aconteça uma chacina, um atentado terrorista, por exemplo. Então aí tu provoca uma situação de pressão diante de um indivíduo para que ele revele os fatos daquele crime que é pretendido ser cometido pelo grupo que ele faz parte, né? Então, para se evitar um dano maior, uma pessoa é sacrificada em relação a todas as demais. Durante o período militar todo, 21 anos, quantas pessoas passaram por esse processo? Não estou dizendo que é correto, estou dizendo que é o que é feito, né? E a lógica que envolve esse processo. Foram aproximadamente umas 360 pessoas por aí, não chega a 400 pessoas. Bom, em uma semana, só na cidade de São Paulo, desaparecem, a cidade, não é o estado de São Paulo, desaparece em uma semana essa quantidade de pessoas, hoje em dia, tá? Eu não estou falando de um estado de exceção, estou falando de um estado democrático, estou falando dos dias atuais. Em São Paulo, hoje, em uma semana, desaparece 400 pessoas. Tá?
Isso nos dias atuais. Os números do Brasil, da violência do Brasil, superam números de guerra no mundo. A violência no Brasil, nós estamos vivendo um estado de guerra e a gente não assume isso. A violência no Brasil hoje se equipara, nos tempos de paz nossos, né, a tempos de guerra em outros países. Há números de guerra violenta e extrema em outros países. Hoje nós dizemos que vivemos num estado de paz. Na prática, o Brasil hoje vive um estado de guerra civil, onde nós temos mais violência do que muitos países em paz, ou melhor, muitos países em guerra. Isso é fato, isso é fato. Diz assim, acabou a tortura no Brasil. Mentira. Mentira. Hoje a tortura ela continua acontecendo, só que não é por parte do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, não é por parte das Forças Armadas. Ela continua acontecendo agora por parte do crime organizado. Não tem vila, não tem favela que não tenha no Brasil o crime organizado e que neste crime organizado não promova a tortura. E diariamente isso acontece no Brasil inteiro. Anualmente milhares de pessoas desaparecem e morrem por tortura. Tortura dentro das favelas, das vilas e do coronelismo que ainda impera na região nordeste e norte do Brasil. Principalmente nessas regiões, mas acontece nas outras regiões também, né? São as onde é mais fácil inclusive desovar, porque a região norte tem muita mata, assim como a região do Mato Grosso do Sul, por exemplo, também tem muita mata, né? Regiões de fronteira acontece também muito esse tipo de situação, e na Caatinga, no Nordeste, também acontece muito isso. Então o coronelismo ele favorece também o crime organizado, também nesse sentido. E isso a gente sabe que ainda não acabou, né? Aqui no Brasil nós temos muito disso. Então, para vocês terem uma noção, o crime organizado está, quando acontece uma situação em favor de um criminoso fazer uma situação dessas, ele vai ser defendido por dois grupos: os advogados de porta de cadeia e os direitos humanos. Os direitos humanos não defendem a vítima, em geral não defende a vítima. Quando alguém é assassinado, morto, esfaqueado, coisa assim, os direitos humanos vai defender o marginal, não vai defender a vítima. Não defende também, se é uma família de um policial que está sendo atacado ou um policial que é morto, os direitos humanos não vão lá ver o que a família do policial precisa, só no caso dos marginais. Então é os direitos humanos dos manos. E isso é um projeto de governo. O governo brasileiro hoje apoia essa atitude e essa postura. Tá? Então, além do baixo grau de segurança nacional, ainda existe uma ideologização dos direitos humanos nacionais no Brasil. E isso tudo faz com que as pessoas se sintam cada vez mais inseguras. Elas estão gradeadas. As casas estão gradeadas. A minha casa está gradeada, tá? Nas janelas, nas portas, todas as casas estão gradeadas. Por que acontece isso? Acontece isso porque nós estamos inseguros. O povo está inseguro. Nós estamos presos, os marginais estão soltos. Né? A tortura continua acontecendo no Brasil. É uma falácia, é um factoide, é uma hipocrisia dizer que a tortura aconteceu só no período militar. Ela continua acontecendo no Brasil, só que agora ela foi aparelhada ideologicamente em favor do crime organizado. Tá? Então ela nunca deixou de acontecer. E na época do período militar, ela acontecia dos dois lados. As pessoas que estão dizendo que só os militares torturavam é mentira. Eles também torturavam. A diferença é que os militares tinham legitimidade, legalidade para fazer isso. Porque num estado de exceção, num estado de guerra e guerra civil,
quem defende é quem tem poder de polícia. E quem defende o povo tem que ter as práticas, não que seja correto, ou que seja bonito, ou que seja gostoso de saber, ou entender essa situação, mas é a prática de defesa, onde eles precisavam ter essas informações para evitarem uns crimes maiores. Prática de defesa. Já no caso dos revolucionários, eles faziam essas práticas para tomar o poder, tomar o controle do Estado. Então era única e exclusivamente de interesse ideológico ou político. É isso que o atual governo defende. E é isso que os hipócritas ou pessoas que não têm noção de história ou não têm noção de relação de forças militares querem levar vocês a acreditar. Eu estou defendendo o Bolsonaro nessa atitude, nessa postura? Não, não estou defendendo. Estou dizendo o que aconteceu. Hipocrisia das pessoas que estão defendendo um ataque ao Bolsonaro por conta da questão dos militares terem feito tortura. Os militares tinham que fazer tortura, era o dever deles, era a obrigação deles, enquanto militares, para defender a nossa nação, defender o nosso país. Não que eles gostassem de fazer esse tipo de coisa, não é todo mundo que tem coragem ou capacidade para fazer esse tipo de coisa. Isso aí tem que ter um estômago muito forte, porque é difícil de fazer uma coisa dessa. Não é uma coisa que as pessoas gostem de fazer, elas não fazem por prazer esse tipo de coisa. Fazem por necessidade para salvar um país, para salvar uma pátria. Então por obrigação. E no caso dos militares era por lei. No caso dos revolucionários não tinha lei nenhuma que sustentasse isso. Eram criminosos. Quem roubava, quem matava, quem sequestrava, todos esses eles eram presos. E em alguns casos, dependendo se fazia parte de algum aparelho, o aparelho é o nome que era dado aos grupos políticos de tentativa de conquista de poder, os grupos comunistas, socialistas, anarquistas em alguns casos, eles eram, em alguns casos, torturados. E outros casos não eram torturados, né? Alguns 300 e poucos desapareceram, o resto tudo foi solto, né? E muitos deles estão ganhando indenização até o dia de hoje, por conta de... Sendo que as famílias dos militares que foram assassinados não ganharam nenhuma indenização a respeito disso. Os generais todos morreram pobres, diferente dos presidentes socialistas que nós estamos tendo, que estão cada vez mais ricos, né? Então a situação é caótica. Hoje nós temos uma falta de segurança, uma insegurança total no Brasil. E a hipocrisia das pessoas que defendem um governo ditatorial de esquerda, como se fosse a coisa mais correta da face da Terra. Só que acontece que nós estamos tendo ainda, continuamos tendo ainda tortura, sim. E nesse caso, a defesa eu entendo que o Bolsonaro representa uma ultradireita nacional, né, que ele representa aqueles grupos de interesse de pessoas que clamam por segurança a torto e direito, que querem segurança a qualquer custo literalmente, e que querem se ver representadas em alguém que uma vez chegando ao poder diga, olha aqui, ó, se a gente tiver que assumir a questão de um estado de exceção para poder trazer segurança para a nação, a gente vai assumir. Então é este o grupo, não estou dizendo que eu defendo ou que eu concordo, isso é uma questão de se analisar a situação, se é necessário ou não. Talvez até fosse necessário, eu não digo que não é, mas eu também posso dizer que não é, se dependendo dos números e dos resultados que nós fomos apresentar em outras situações. O fato é que ele lançou um projeto de conquista e manutenção do poder, que é um projeto mais à direita, de extrema direita. E nesse projeto ele diz, olha, nós precisamos ter a representatividade do povo brasileiro, que clama por maior segurança, inclusive no caso de exceção, de estado de exceção, né? Que aí entraria a questão dos militares no poder, que eu não sei se eles querem esse tipo de coisa também, e numa obrigação de defender o Estado e defender a segurança nacional, talvez fossem obrigados até mesmo a métodos de persuasão para descobrir as células de
de crime organizado no Brasil. Eu não sei até que ponto isso não tenho os números exatos e as precisões para poder dizer que isso realmente seja necessário neste momento, mas é a tese dele, é o que ele defende. E, por certo, está encontrando lastro em muitos brasileiros pela posição que ele está tomando. É legítimo, é legal o argumento dele. Se ele defender esse tipo de situação, é uma questão de que está encontrando lastro porque as pessoas estão se sentindo inseguras, elas estão presas enquanto os bandidos estão soltos. Prendem os bandidos e a justiça solta no dia seguinte, porque existe um projeto de poder nacional que determina que isso é legítimo e é legal. Quer dizer, vai soltar o marginal e ele vai voltar para aquela casa e vai matar aquelas pessoas que denunciaram ele. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo. Por isso, Bolsonaro cresce nas pesquisas. Não é por outro motivo. E aí defender a questão do crime organizado no poder e a falta de segurança não vai dar segurança para o povo. Não vai dar estabilidade e tranquilidade para o povo. Pelo contrário, as pessoas vão se sentir cada vez mais revoltadas contra o governo que está fazendo direitos humanos para humanos não direitos, que está defendendo a ineptocracia em vez da meritocracia, que não está trazendo segurança e estabilidade social ou emocional, ou econômica ou política para ninguém. Então, quem apoia esse sistema que está vencido, que está superado, também não vai ter credibilidade. Agora, resolve uma coisa para um lado ou para o outro? Não, por quê? Porque os dois fizeram tortura. Os dois, os militares e o atual governo, os que estão hoje representados no atual governo, que foram aqueles que foram os tal revolucionários. Eles também fizeram tortura, só que eles não assumem. A diferença é essa, eles são hipócritas e não assumem. A diferença é essa. E atualmente no governo, atualmente no poder, eles dão sustento, dão lastro para o crime organizado que está favorecido nesse processo. E eles negam a existência de tortura e de torturadores hoje no Brasil. Mas existem. Existem de fato. Então, quer fazer uma campanha justa, uma campanha legal, uma campanha democrática de fato, torturadores, independente de ideologia, independente de qualquer coisa, torturadores nunca mais. Nunca mais. E aí, nesse caso, inclusive os da esquerda, tá? Porque não está valendo só os da direita nesse caso. Não está valendo só que na verdade os militares não são nem de direita e nem de esquerda, eles defendem o Estado para a proteção da nação. Então não era nem sequer um governo de direita, era uma necessidade de manutenção do Estado de Direito. E no caso do atual governo, estão defendendo ideologicamente grupos que estão ligados ao crime organizado, que estão nas vilas, nas favelas, e quando uma vez ameaçada a Dilma ou Lula de sair do poder, pessoas vão com facão, com faca para frente das câmeras e dizer assim, ó, se vocês tocarem na Dilma, tocarem no Lula, vocês estão tocando em mim e eu vou matar vocês. Marginal, eu já mostrei isso em outros vídeos, né, e falando isso ideologicamente, ou seja, o crime organizado apoia o atual governo, né, e eles são torturadores, eles te degolam, eles te colocam dentro de... Isso é um método de tortura deles. Eles te colocam dentro de um monte de pneu, te envolvem com pneus e tocam fogo nos pneus. E tu vai queimando, o pneu vai queimando e vai grudando na tua pele e tu vai queimando junto com o pneu. Isso não é tortura? Isso não é tortura por acaso? As pessoas são encontradas ossadas de pessoas nas vilas, nas favelas. Isso não é tortura? Locais onde as pessoas são desovadas, onde são decapitadas, onde acontece tortura, estupro, isso não é tortura? E isso tudo acontecendo aos nossos olhos nos dias de hoje e o governo faz de conta que não tem mais tortura. Tortura nunca mais, sim, mas dos dois lados. Dizer que o Brasil não tem tortura é tapar os olhos para a realidade, né? Este governo ainda promove tortura, porque não combate o crime organizado como deveria combater. Porque não defende, não investe em segurança como deveria investir. E uma vez que não faz esse tipo de coisa, a omissão do governo favorece ao crime organizado.
favorece o crime organizado. Então a tortura, ela existe sim, e ela acontece hoje de forma não legal, o que é bem pior do que dentro do período militar, que tinha uma causa, tinha um motivo e tinha uma razão para acontecer. Quando o Bolsonaro defende esse tipo de coisa, ele tem o lastro dele, tem o grupo dele que apoia ele, porque ele está defendendo segurança das pessoas que trabalham, que são honestas e que querem se sentir seguras para ter a sua vida natural. No momento que ele está falando isso, posso até não concordar com ele, posso até não gostar da linha de ação e do pensamento dele, mas eu entendo o comportamento ideológico e filosófico que ele está adotando, porque é um comportamento dentro da legitimidade e da legalidade. Já o atual governo não faz isso. Por quê? Porque ele não está defendendo as pessoas que estão querendo viver de forma tranquila. Ele está defendendo pessoas que, uma vez tenham feito o ato ilegal, ainda assim são defendidas pelo Estado a qualquer custo. É ineptocracia defendendo a falta de mérito, o demérito. Então isso não está correto. Tá? E é por isso que eu venho aqui agora argumentar para vocês, dizer que existe uma lógica nessa linha de raciocínio. Não estou dizendo que é correto, não estou dizendo que é o certo a ser feito. Há um caminho do meio para todo esse processo. É possível que a gente consiga viver sem necessidade de tortura alguma. Mas também, não acho que tenha sido correto o argumento dele. Eu acho que ele agiu errado, acho que ele foi uma daquelas famosas frases do Bolsonaro que ele fala inapropriadamente alguma coisa, né? Mas ele é polêmico, sempre foi assim. A gente sabe que ele é polêmico, né? Mas nenhum governante vai agir por conta própria. Ele vai ter o Congresso, vai ter, mesmo que ele diga, eu vou tirar o Congresso, as Forças Armadas não agem em favor de governo, agem em favor de Estado. Então vai depender de uma série de fatores. Não, ele não faz o que ele quer. E uma vez falando desse tipo de coisa, talvez ele nem chegue ao poder, porque talvez ele não tenha os votos necessários para chegar ao poder se assim agir, né? Ele pode ter um índice de rejeição tão alto que talvez não possibilite que ele chegue nunca ao poder. Agora, não quer dizer que ele não tenha votos na urna por conta disso. Exatamente se o povo votar nele, ele vai chegar lá com legitimidade para poder fazer muitas mudanças, inclusive as necessárias para trazer segurança para o Brasil, se houver necessidade. Então o que pode trazer essa necessidade? Exatamente o crime organizado, as ações do crime organizado, uma guerra civil. É possível que isso seja necessário, tá? Então, quem é que tá forçando a barra para que o Bolsonaro cresça cada vez mais nas pesquisas? O próprio PT, as próprias pesquisas, a própria rejeição ao PT, o próprio crime organizado. São vocês que fazem o Bolsonaro crescer. Por quê? Porque ele é radical de direita, ele é extremamente radical de direita. E se ele está encontrando lastro, é por conta do PT. Porque o PT está forjando a necessidade de alguém que represente tudo aquilo que o PT não representa. Quem é que está configurando essa imagem hoje? Jair Bolsonaro. Poderia ser uma direita menos radical? Poderia. Tem gente no Brasil que possa fazer esse tipo de situação? Tem. E vai haver candidatos nessa linha também, com certeza. Só que Jair Bolsonaro representa essa camada da população que quer segurança. E os outros candidatos não estão ainda configurados, ainda estão transparecendo essa imagem, eles não passaram ainda isso. Por quê? Porque eles são mais moderados, eles são à direita, mas são mais moderados. Bom, período eleitoral, caso aconteça uma série de candidatos para cargos, haja vários partidos políticos, caso não haja um sistema bipartidário nacional, a possibilidade de Jair Bolsonaro ser candidato por um partido e um outro candidato da direita representar um outro partido, né, que não tão radical, e que num segundo turno possam até estar aproximados de alguma maneira, não tem menor dúvida que de repente possa agregar valor, mesmo assim não tão radical. O Jair Bolsonaro pode, num segundo turno, de repente apoiar um candidato menos radical.
ou um candidato menos radical apoiar o Jair Bolsonaro no segundo turno. Por quê? Uma questão de divisão de esquerda e direita, simples assim, nesse jeito. Mas nem por isso todos os projetos serão realmente exatamente feitos daquela maneira. Claro que a gente pode pedir desde esse momento que todo mundo reveja a questão da obrigação, da necessidade de se fazer algum projeto anti-tortura. Eu sou favorável a um projeto anti-tortura, mas ele tem que ser também para o pessoal da esquerda e o pessoal do crime organizado. O crime de tortura ou a tortura no Brasil, ele tem que ser reconhecido como ainda existente, porque existe. E as pessoas que o favorecem devem ser criminalizadas, responsabilizadas. Deve ter um agravamento da questão penal para esses casos. Isso eu sou favorável. Eu sou favorável, inclusive, a gente fazer, em vez de manter a nossa questão de federação, de transformarmos o Brasil numa reforma política possível, em uma confederação, onde inclusive a gente permita a questão, como acontece nos Estados Unidos, né, do caso de pena de morte. Eu sou favorável à pena de morte em alguns casos, porque eu sei que não tem solução. Alguns casos não tem solução. Eu sou favorável, eu, Antônio Vigni, eu sou favorável. Tem casos onde a pessoa mata, é reincidente, e se tu soltar ou ela fugir, ela vai continuar matando. Não tem solução. A pessoa ela gosta de matar, ela tem prazer em matar, e aí não adianta, não tem nada que tu possa fazer para reinserir aquela pessoa dentro de uma sociedade, porque aquilo é o prazer dela, aquilo que move ela, a vida dela. E aquela pessoa não tem solução. Aquela pessoa, tu tem que extirpar ela da sociedade de alguma maneira. Eu não sou capaz de matar uma pessoa, não quero matar uma pessoa. Se eu tiver necessidade de defender a minha vida ou defender a vida de alguém que eu amo, nessa obrigação eu talvez fosse obrigado e talvez eu tivesse a coragem necessária para fazer isso. Mas fora isso, eu não sou, apesar de eu ter sido treinado no quartel para essa situação, se eu puder optar, enquanto eu tiver condições de fazer essa opção, eu não vou matar ninguém, eu não quero matar ninguém. E aí, se houver necessidade de acontecer isso, eu preciso que alguém faça isso em meu nome, que me represente nesse sentido. Então, o Estado tem essa obrigação. No Estado Democrático de Direito, até a morte pode ser planejada no caso de exceção e no caso de defesa da vida e da sociedade. Então, é essa mesma lógica que acompanha a questão da tortura, a questão da morte estatal, aquela morte para preservar a ordem pública e a lei, a regra e a própria sociedade, a própria vida. Para preservar a vida, se mata. É este o princípio. Está correto? Está. É legal? É legítimo? É. Não é uma coisa que seja agradável, não é uma coisa bonita, não é uma coisa simpática, mas em casos extremos, e aí entra a exceção, e aí que entra a legalidade da exceção, é que acontece esse tipo de coisa. Entendo, respeito, não quer dizer que é uma coisa que a gente precise fazer necessariamente, mas a gente precisa discutir o assunto pelo menos, né? E no ponto de vista que o Jair Bolsonaro defende essas coisas, bom, é um direito legítimo dele, é um direito legal dele, vocês podem não gostar, podem não concordar, mas quem criou o Bolsonaro, e isso deixamos bem claro aqui nesse vídeo, quem criou o Bolsonaro, a fortaleza que se tornou o Jair Bolsonaro durante esses últimos meses, foi o próprio PT. Quem criou o Bolsonaro foi o PT. Porque se não tivesse um grupo tão radical quanto o PT hoje na presidência do Brasil, não haveria um Jair Bolsonaro. A figura dele surgiu porque existia um mercado potencial político para isso, e o PT criou as condições para que uma pessoa como essa surgisse. Se ele se vê representado hoje, e se ele pode se tornar amanhã depois até presidente do Brasil por conta disso, é graças ao próprio PT. O PT se tornou tão radical
que uma figura antagônica ao PT se tornou viável de poder, tá? Então a conquista de poder por parte de Bolsonaro, ele pode ter altos índices de rejeição e tudo, mas ele se tornou viável ao poder graças ao PT e à rejeição que o PT tem. Bolsonaro tem alto índice de rejeição? Tem mais altos índices de aprovação também. Por quê? Por causa do PT, tá? E se ele chegar ao poder é por necessidade, não por outro motivo. Porque chegou a um ponto tal que ele se tornou a via necessária para o poder, graças aos governos ou desgovernos do PT. Tá entendido? Muito obrigado pela atenção dispensada.